Você manda relatório para o seu cliente semanalmente ou mensalmente? Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender qual que é o melhor formato e como decidir de acordo com cada perfil de cliente. A primeira coisa que você vai ter que entender é qual é o tipo do seu cliente e a intensidade do trabalho que está sendo feito. Se seu cliente ele gosta de ver os dados o tempo todo, mandar um relatório semanal faz muito sentido. Agora, se seu cliente também tem uma intensidade alta na execução, né? Se o que você está fazendo tem uma intensidade alta e toda hora tem um detalhe que muda, um investimento muito alto, vários números de postagem, também faz sentido mandar um relatório semanal. Agora, é importante que o relatório mensal exista, independentemente se você opte por um relatório semanal ou por um mensal. O relatório mensal é importante para você sentar com seu cliente e apresentar o que deu certo naquele mês e os próximos passos, contar a narrativa de como é que isso vai levar vocês ao objetivo que vocês querem. Já o relatório semanal, ele é mais para algo que vai ser enviado automaticamente, usando, por exemplo, uma ferramenta como o Reportei, onde você pode automatizar o envio desses relatórios e já vai chegar no e-mail do seu cliente com os dados mais importantes daquela semana. Em resumo, um relatório semanal ele é uma parte mais objetiva, algo mais simples, direto ao ponto do que está acontecendo. Enquanto o relatório mensal ele já pega um período mais de longo prazo, você se importa mais com o que vai acontecer no futuro, você inclusive deveria apresentar esse relatório para o seu cliente, sentar com ele e discutir o que está acontecendo ou não. Para você entender melhor do que eu estou falando, eu vou te mostrar um exemplo de um relatório que poderia ser semanal e o exemplo de um relatório mensal. E a gente vai discutindo a diferença entre eles para você entender se você deveria enviar um relatório semanal para o seu cliente ou não. E aqui no computador eu já tenho um relatório de exemplo semanal. Você consegue ver que aqui a gente está olhando para o Instagram, número de seguidores, a variação, o alcance, as impressões que a gente teve ao longo desse período, visualizações no perfil e cliques no perfil. Ou seja, métricas muito objetivas de resultado aqui, tanto de branding quanto de CTA, levando para o clique no perfil, o melhor horário para postagem, o melhor dia para postagem e aqui um resumo das postagens que deram mais certo ao longo do período que a gente estava aqui. Você já consegue ver os dados dela e tudo mais. Por fim, a gente tem aqui o top 3 stories desse período, ordenado por alcance, e você já consegue saber aqui semanalmente quais as postagens deram mais certo, quanto que está crescendo os seus seguidores, se você está levando pessoas para o link da bio e tudo mais, e a melhor hora para postagem, direto ao ponto. Já no Meta Ads, a gente tem aqui algo bem objetivo. O funil do seu tráfego, quanto que você investiu em impressões, alcance, total de cliques, cliques no link, conversas iniciadas, e por fim, uma tabela já com os criativos que deram mais resultado, né? Então você tem aqui o top 5 criativos desse período, quanto que foram o custo deles, qual o valor investido, alcance, engajamento, ou seja, uma visão geral dos criativos mais importantes. E com isso você já fecha um relatório semanal, direto ao ponto, entregando o que o seu cliente precisa ver. Agora, quando a gente olha para um relatório mensal, a gente já tem mais profundidade. A gente vai olhar o crescimento de seguidores ao longo do ano, quantas pessoas visualizaram o perfil, total de cliques nesse perfil, impressões ao longo do tempo, com alcance, a audiência e gênero desses seguidores. A gente vai também olhar uma visão geral desses cliques no perfil, o que é que aconteceu, de onde são esses seguidores do ponto de vista geográfico. A gente tem aqui também mais clareza no melhor dia para postagem e horário. A gente vai olhar para o resultado de todas as postagens e também um volume maior de postagem, que a gente pode até aumentar essa tabela aqui se a gente quiser. A gente vai olhar para os reels especificamente para entender quais que deram certo. A gente tem aqui os resultados gerais dos stories e o top 6 em vez de top 3. Podemos também aprofundar se faz sentido. Quando a gente traz para o Meta Ads, a gente vai ter todas as métricas de forma mais clara e exposta para a gente ter uma noção de quanto é que foi no período anterior, qual a variação de cada uma delas, tanto para CPC, CPM, conversa iniciada para mensagem, o custo desses resultados. A gente já tem uma visão de todas as campanhas para ter um aprofundamento de quais estão dando certo e quais não estão. Temos aqui o funil também, mas a gente quebra essas métricas depois por Facebook e Instagram para entender em qual dos dois meios a gente está tendo mais resultado e quanto que a gente investiu em cada um deles. A gente tem uma noção das conversões e ações por tipo. Depois a gente tem o alcance por plataforma, impressão por plataforma, uma visão de gênero de quem a gente está atingindo, os conjuntos de anúncio. Aí sim temos os anúncios e a gente finaliza um relatório mensal. Percebe a diferença de profundidade de um relatório para outro? Um relatório mensal você precisa pegar isso aqui e analisar. E aí você pode usar até a própria análise de IA do Reportei aqui para te ajudar a criar uma narrativa e entender o que está dando certo e o que está errado. E o semanal você já apresenta para o seu cliente e envia isso para ele de uma forma mais automática, mais recorrente. No final das contas, o que importa é quanto o seu cliente tem de maturidade de dados e a intensidade do trabalho. Se tem uma alta maturidade, pode mandar relatório semanal em qualquer maneira. Se tem uma alta intensidade, é importante que você envie porque tem muita coisa que você está fazendo ali dentro daquela conta e um mês é tempo demais. No mais, se o seu cliente tem uma baixa maturidade, não tem tanta intensidade, ou se um mês acontece um volume ok de coisas que dá para esperar a cada mês, você pode manter só apresentando seu relatório mensal tranquilamente e não vai ser nenhum problema. Mas eu quero saber de você, o que é que você prefere? Você prefere um relatório mensal? Você prefere um relatório semanal? Qual tipo de cliente que você atende? Me diz aqui no comentário a estratégia que você usa, como é que você interage com seus clientes e quem sabe aí você traz uma ideia nova para a audiência do Reportei. Então eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.